Estamos iniciando nossa apresentação com o tema mandioca e iremos abordar alguns tópicos. Nosso grupo é constituído por Antônio, Lohana, Ayla, Jamerson, Ezequiel, Clara e eu, Paulo Henrique. Eu irei falar sobre o histórico da mandioca e classificação botânica. A mandioca tem origem na América do Sul, constitui um dos principais elementos energéticos para mais de 700 milhões de pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento. Ela é original da região tropical, além de se encontrar em condições favoráveis para o seu desenvolvimento em todos os climas tropicais e subtropicais. É cultivada na faixa compreendida entre 30 graus de latitude norte e sul. A mandioca selvagem original foi domesticada pelos indígenas sul-americanos em tempos imemoriais, provavelmente em algum ponto do interior do atual território brasileiro. Nativa da América do Sul, a mandioca foi levada para outros países por colonizadores europeus e atualmente o Brasil ocupa o quarto lugar na produção mundial, atrás da Nigéria, Tailândia e Indonésia. Classificação botânica. A mandioca é uma planta da família Euphorbiaceae, pertencente ao gênero Manihot e espécie Manihot esculenta. O gênero Manihot apresenta 109 espécies, porém apenas a espécie Manihot esculenta tem cultivo com fins comerciais, o que ocorre em mais de 100 países tropicais e subtropicais. Solos. Na escolha da área para o plantio da mandioca, deverão ser consideradas as condições de clima e solo favorável ao cultivo. Como principal produto da mandioca são as raízes, ela necessita de solos profundos e soltos, sendo ideais os solos arenosos ou de textura média, por possibilitarem um fácil crescimento das raízes pela boa drenagem e pela facilidade da colheita. Os solos argilosos são indesejáveis, pois serem mais compactos que os de textura média, dificultam o crescimento das raízes e apresentam o maior risco de encharcamento, provocando o apodrecimento das raízes. Variedades. As principais variedades da mandioca de mesa são a BRS 396, BRS 399, porque apresenta um elevado potencial produtivo. Polpa de raiz de coloração amarela reduz o tempo para o cozimento. A BRS 396, produzindo uma polpa amarela, produtividade até 50 toneladas por hectare, devendo ser colhida de 7 a 12 meses após o plantio. A BRS 397, polpa amarela com alto teor de bacteroteno, apresenta produtividade até 78 toneladas por hectare, também ao mesmo tempo de colheita, de 7 a 12 meses. A BRS 398, mandioca de mesa de polpa creme, produtividade até 49 toneladas por hectare. A BRS 399, mandioca de mesa de polpa amarela, de alta produtividade, alcança até 70 toneladas por hectare. Também tem a BRS 400 e 401, uma mandioca de mesa de polpa rosada com alto teor de licopeno nas raízes, substância que apresenta uma importante prioridade de antioxidante na sua. A época de plantio adequada é importante para a produção da mandioca, principalmente pela relação com a presença de umidade no solo, necessário para a brotação das manivas e enraizamento. A falta de umidade durante os primeiros meses após o plantio causa perda na brotação e na produção, enquanto o acesso em solos mal drenados prejudica a brotação e favorece a podridão de raízes. A escolha da época de plantio adequada ainda pode reduzir o ataque de pragas e doenças e a competição das ervas daninhas.
Devido à extensão do Brasil, as condições ideais para o plantio de mandioca não coincidem nos mesmos meses em todas as regiões. Na condição dos cerrados, a época ideal de plantio de mandioca é nos primeiros meses do período chuvoso, ou seja, de outubro a janeiro. Manejo. Escolher manivas sadias, elas devem estar entre 8 e 14 meses de idade, porque manivas muito novas têm pouca reserva nutritiva e umidade elevada, enquanto as ramas mais velhas têm dificuldade na brotação. As manivas devem possuir pelo menos 5 gemas, o diâmetro deve ser de 2 a 3 centímetros. Pesquisas indicam que manivas de tamanho entre 15 e 20 centímetros resultam em maior produtividade. O preparo do solo. Além do controle de plantas daninhas, o preparo do solo visa melhorar as suas condições físicas para a brotação das manivas, crescimento das raízes e das partes vegetativas, pelo aumento da aeração e infiltração de água e redução da resistência do solo ao crescimento radicular. O preparo do solo adequado permite o uso mais eficiente da calagem, adubação e de outras práticas agronômicas. Se for necessário desmatamento e destoca mecanizada para a instalação do mandiocal, deve-se evitar muita movimentação da camada superficial, o que desestrutura o solo e remove a matéria orgânica. Em ambos os casos, deve-se deixar faixas de vegetação natural, bem como efetuar o enleiramento em nível, cortando as águas dos restos vegetais que não apresentem valor econômico. O preparo do solo deve ser o mínimo possível, apenas o suficiente para a instalação da cultura e para o desenvolvimento do sistema radicular, segundo as curvas de nível do terreno. A aração, quando recomendada em solos com camada de impedimento, deve chegar no máximo até 30 centímetros de profundidade seguida de 2 gradagens, em sentido cruzado, deixando-se o solo bem destorroado para ser sulcado e plantado. Para os plantios em fileiras duplas, deve-se preparar o solo apenas nas linhas duplas de plantio. No caso de pequenos produtores, o preparo do solo manual restringe-se à limpeza da área, coveamento e plantio. Vale lembrar que o solo deve ser revolvido o mínimo possível, devendo ser preparado com umidade suficiente para não levantar poeira e nem aderir aos implementos. Além disso, deve-se alternar o tipo de implemento, por exemplo, arado de discos, arados de aiveca e etc. E a profundidade de trabalho, usar máquinas e implementos o menos pesados possíveis. Acompanhar as curvas de nível do terreno e deixar o máximo de resíduos vegetais na superfície. A mandioca é uma planta resistente, mas ela só irá se desenvolver e apresentar qualidade se for cultivada nas condições adequadas. Diferente de outras plantas, a mandioca não pode ser feita através de sementes, mas sim de ramas. É necessário que essas ramas sejam de outras plantações bem-sucedidas ou de viveiros. As mudas devem ser mantidas na sombra até o momento do plantio, que deve ser feita rapidamente para que elas não se tornem lenhosas e percam a capacidade de germinação. Depois que adquirir as ramas, chega o momento do plantio. Você tem que abrir covas de 25 centímetros de profundidade e 15 de largura. Cada buraco deve ficar a uma distância de 50 centímetros um do outro. Depois coloque os pedaços de caule de mandioca e finalize cobrindo com 2 camadas de terra. Para obter a mandioca de qualidade, é preciso irrigar a plantação nos primeiros 5 meses. O ideal é que a irrigação seja feita pelo menos 2 vezes por semana, com um intervalo de 3 dias. A partir do 6º mês de plantio, as regas podem ser reduzidas para 1 vez por semana, pois nessa etapa a planta já tem capacidade para suportar a seca.
Tratos culturais. Os principais tratos culturais para o cultivo da mandioca referem-se a manejo de planta daninha, adubação, consociação e rotação de culturas, poda e controle de pragas e doenças. Bom, as plantas daninhas concorrem com a cultura da mandioca pelos fatores de produção, principalmente por água e nutrientes. Dentro do custo de produção, o mais elevado é do controle de plantas daninhas, representando 30 a 45% do total. As perdas em produções causadas pelas plantas daninhas e mandioca pode chegar a 90%, dependendo do tempo de convivência e da densidade do mato. Adubação. A mandioca é uma cultura que absorve grande quantidade de nutrientes e praticamente exporta tudo o que foi absorvido. As raízes tuberosas são destinadas à produção de farinha, fécula e outros produtos, bem como para alimentação humana e animal. Parte aérea, manivas e folha. Para novos plantios, alimentação humana e animal. Consociação. Amplamente utilizado pelos pequenos produtores tropicais, o sistema de cultivo consociado apresenta algumas vantagens sobre o monocultivo, principalmente por promover uma maior estabilidade da produção, pela utilização da terra, melhor exploração de água e nutrientes, melhor utilização de força de trabalho, maior eficiência no controle de ervas e disponibilidade de uma fonte alimentar. Poda. A poda nem sempre é recomendada para a cultura da mandioca, pois reduz a produção de raízes e teor de carboidrato, facilita a disseminação de pragas e doenças, aumenta a infestação de ervas daninhas na área do teor de fibra na raiz, além de elevar o número de rastros para a planta e, consequentemente, a competição entre as plantas. Ela é justificável quando se necessitar de material para novos plantios. Num caso de alta infestação de pragas e doenças, ao utilizar uma rama na alimentação animal e com medida de proteção em áreas sujeitas a geadas. Quando necessária, deve ser efetuada no início do período chuvoso, a uma alta de 15 a 20 cm de superfície do solo e plantio de 10 a 12 meses de idade. A mandioca que sofreram devem guardar de 4 a 6 meses para que sejam colhidos. Na cultura da mandioca, as pragas, insetos e ácaros são representados por várias espécies, existindo aqueles que se apresentam no campo, atacando a planta durante um curto período de tempo, dando condições para a recuperação da planta sob condições ambientais favoráveis. Outras pragas atacam a planta por um período prolongado, causando maiores reduções no rendimento da cultura. De modo geral, as pragas podem causar danos à planta da mandioca pela redução da taxa foliar e taxa fotossintética, pelo ataque às hastes e ao material de plantio. Dessa forma, os métodos de controle das pragas devem enfatizar a resistência de plantas. O controle biológico, o controle cultural, o uso de inseticida biológico, ou seja, um manejo integrado. Como podemos observar no slide, eu separei 3 principais pragas da cultura da mandioca, que são os ácaros, os cupins e a broca de caule. Os ácaros são uma das pragas mais severas que atacam a cultura da mandioca. Frequentemente ataca o cultivo durante a estação seca do ano, sendo encontradas em grandes números na face inferior das folhas. Os sintomas típicos do dano são pontuações e manchas cloróticas, mortes das gemas, algumas vezes deformações e quedas das folhas. Como consequência, ocorre redução da área foliar e taxa fotossintética, ocasionando prejuízo à produção. Para o controle dos ácaros que atacam a mandioca, é recomendado a utilização do controle integrado, que consiste na combinação de todas as técnicas disponíveis. O uso de cultivares de mandioca resistente e tolerantes é o meio ideal para controlar ou reduzir os ácaros e minimizar os danos causados à cultura da mandioca. Já os cupins, atacam o material de programação armazenado, as plantas jovens e raízes da planta em crescimento.
Quando atacam as manivas, ou seja, as sementes armazenadas, penetram pela parte seca, podendo invadi-las e destruir totalmente nas plantas jovens. Constroem galerias entre a medula e o córtex, impedindo assim o transporte de nutrientes. Por esse motivo, a planta apresenta um secamento progressivo descendentemente e logo depois morrem. Quando esses insetos atacam as raízes da planta desenvolvidas, podemos observar na epiderme a agregação de terra cristalizada sobre quais se localizam os cupins. Acredita-se que o maior dano é causado quando atacam as manivas sementes, embora possam afetar seriamente as plantas adultas, podendo também afetar o estabelecimento do cultivo, especialmente durante a época das secas prolongadas. No seu manejo, é recomendado a manutenção das áreas limpas, como a eliminação dos restos culturais. A praga broca do caule ou broca da raster causa danos esporádicos ou localizados. As fêmeas da broca ovipositam em várias partes da planta. As larvas com coloração branca, amarela ou marrom claro penetram na raster, fazem túneis e debilitam a planta. Assim, a presença do plantio tem como aspectos os excrementos ou exudatos deixados junto à base da planta ou próximo aos orifícios da rama. As hastes podem cercar e se partir, ocorrendo redução na qualidade e quantidade do material de propagação, ou seja, as manivas, as sementes. No período seco, as plantas atacadas podem perder as folhas e secar. No seu manejo, recomenda-se observar periodicamente o plantio, principalmente durante o período chuvoso e de temperatura mais elevada. A redução da população do inseto pode ser obtida com a destruição da raster atacadas ou o uso de manivas, que são as sementes sadias e provenientes de plantação sem ocorrência de ataque da broca, e com a utilização de armadilha para a coleta do adulto, ou seja, das brocas adultas. As doenças estão entre as principais causas da queda de produção e de produtividade da cultura da mandioca, sendo as podridões radiculares as responsáveis pelas maiores perdas em alguns estados. Outras doenças de etnologia fúngica, bacteriana e viral ocorrem em menor escala, mas também podem levar a perdas consideráveis de produção. A podridão mole é bastante comum em áreas que o solo é bem drenado, com ocorrência de acúmulo de água no período de alta intensidade pluviométrica, como no inverno. O amarelecimento e a murcha da parte aérea das plantas, que são sintomas reflexos do apodrecimento das raízes, geralmente podem ser observados a partir de 2 ou 3 meses de intensa ocorrência de chuva. Costumam levar a perdas superiores de 50% da produção, não sendo rara a perda total da área a ser colhida, quando o plantio é feito com cultivares muito suscetíveis. Já a podridão seca costuma ser notada em áreas menos sujeitas ao encharcamento durante os meses do verão com menor precipitação, mas também podem ser observadas nos meses de maior intensidade pluviométrica, sendo os sintomas observados na parte aérea muito parecido com o da podridão mole das raízes. Apenas a observação dos sintomas nas raízes que permite a diferenciação entre os tipos de podridão. Em relação à perda da produção, costumam ser menores para a podridão seca, quando comparada com a podridão mole, mas em alguns plantios a perda é quase total das raízes se as plantas forem muito suscetíveis aos patógenos. As medidas de controle tanto da podridão seca quanto da podridão mole envolvem a integração do uso de cultivares resistentes ou tolerantes com práticas culturais adequadas, como o plantio sobre leiras para se evitar o acúmulo de água junto às plantas, a adubação adequada, não ferir as raízes durante a capina e também a rotação de culturas como milho, arroz, feijão, entre outras. Agora eu vou falar sobre a traquinase, que é a foto do meio, como podemos ver na imagem aí. A traquinase no Brasil
A doença está presente em todas as regiões produtoras, podendo ocorrer no final do ciclo da cultura ou no longo do início do plantio. Os sintomas aparecem na forma de crancos elípticos e profundos nas hastes jovens e peciolos. Em condição de alta umidade nos centros das lesões, aparecem estruturas ósseas correspondendo à fase de reprodução do patógeno. Ocorrem a desfolha e os ponteiros morrem. O plantio de manivas contaminadas podem resultar em folhas na germinação e redução do número de plantas por hectare. Na sua medida de controle, é recomendado o plantio de manivas que são as sementes sadias. Já a ferrugem da mandioca, como podemos ver na imagem, é muito comum em áreas de clima frio e em regiões de altitudes elevadas na Colômbia, mas também ocorre em áreas de clima tropical do Brasil. Os sintomas caracterizam-se pela formação de pústulas, concentração de uredósporos, que são esporos que causam a infecção. Ela tem uma coloração alaranjada ou marrom na face inferior das folhas, principalmente as mais jovens nos peciolos, no caules e frutos. Os tecidos infectados podem sofrer deformações e, eventualmente, pode ocorrer amarelecimento e seca dos ponteiros. O controle da ferrugem é normalmente obtido por meio de cultivares resistentes, mas como no caso da mandioca ainda não se trata de doença responsável por perdas expressivas, na maioria dos cultivos brasileiros não há essas cultividades disponíveis. A mandioca é o cultivo de ciclo longo, pois sua colheita pode ser feita a partir do 8º mês de produção e durar até 2 anos. Há casos em que você poderá colher o vegetal no 7º e até no 6º mês. Tudo irá depender do diâmetro da raiz, o qual é recomendado possuir mais do que 3 centímetros. Como é realizado a colheita da mandioca? A colheita é feita manualmente, usando-se o facão para podar as mandivas e a enxada para tirar as raízes ou pedaços desta que ficarão no solo por ocasião do arranque. Pós-colheita. As raízes da mandioca são uma ótima fonte energética, onde estão também presentes compostos cianogênicos potenciais que oferecem risco à saúde em caso de processamento inadequado. As raízes da mandioca podem ser usadas para o consumo de mesa, aipim ou mandioca mansa, com baixo teor de compostos cianogênicos potenciais, concentrações menor que 50 gramas. Ou de forma industrial, mandioca ou mandioca brava, com alto teor de compostos cianogênicos potenciais, concentração maior de 50 gramas. Em termo tecnológico, o escuramento enzimático é um fator importante a ser considerado no processamento, após colheita e após o descascamento. De forma mais intensa, inicia-se o processo de deterioração, que pode ser evitado com a aplicação de tratamentos antioxidantes, por exemplo, por imersão em solução diluída de ácido orgânico, ou branqueamento, tratamento térmico brando. A comercialização. Mercado de mandioca para a mesa. A mandioca para a mesa deve ser colhida, classificada, embalada e comercializada dentro de cerca de 96 horas, porque ao ultrapassar esse intervalo de tempo, há a possibilidade de iniciar o processo de transformação das enzimas cianogênicas em ácido cianídrico. A polpa da raiz torna-se azulada, ficando imprópria para o consumo. Na comercialização da mandioca para a mesa, a raiz é embalada em caixas tipo K de madeira. Na cadeia produtiva de mandioca para a mesa, observa-se o mercado mais estável. O comércio de raízes é regional e devido a condições intrínsecas do produto, ele somente pode ser transportado a média distância. Para a expansão desse mercado, sugere-se a difusão das várias formas de uso e preparo da raiz e opções na agregação de valor ao produto. Por exemplo, o processamento mínimo como lavagem, descascamento e embalagem da raiz,
além de aumentar o período de comercialização. Além da comercialização da mandioca em si, a comercialização também dos derivados, como a farinha de mesa, o tucupi, a fécula e a farinha de tapioca. Também a maniva.